Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas orientações de saúde. Afinal de contas, a pandemia não acabou, ela está aí e é preciso que você siga as regrinhas básicas que vocês já estão acostumados, lavar bem as mãos, utilizar álcool gel e ficar em casa. E sempre que você sai da sua casa, tem que utilizar a máscara, ok? Se você já é inscrito em nosso canal, ótimo! Se não, inscreva-se! Ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também as redes sociais da ABA, tanto o Facebook quanto o Instagram. Basta apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes que você será redirecionado e começa a seguir a gente. Legal? Minha gente, em aulas passadas eu comecei a falar sobre o vídeo novamente, sobre as tags, sobre corte, recorte, o que é possível ou não, que apenas um corte vira a um efeito legal. Falei da tag recriando fotos antigas aqui que você pode acompanhar na nossa playlist. E em aula passada eu falei sobre broadcast, sistema de transmissão, e eu disse que a gente ia começar a explorar o software OBS, Open Broadcast Software, ou seja, o software gratuito para você fazer essa transmissão, criar essas cenas, montar o seu quadro de cena para uma transmissão ou para uma gravação. Legal? Então vamos lá, vamos para o software, vamos começar a desvendar o que seria esse OBS, conhecer esse software. Vamos lá? Então bora! Pois bem, meus amigos e minhas amigas, este é o nosso novo amiguinho chamado OBS, o software aberto para sistema broadcast, sistema de transmissão. E como que a gente vai mexer nele? Nós vamos ter que primeiro entender como ele funciona e quais as opções ele dá a gente. Vamos ter a primeira impressão desse software, vamos conhecer essa carinha dele, quais são as opções, bem devagar, porque ele dá muitas opções, dá para fazer muita coisa nele. Então vamos com calma, vamos conhecer um pouquinho mais, para depois a gente conseguir montar nossas cenas de transmissão, nossas gameplays e por aí vai, tudo bem? Então vamos lá. Quando você abre o OBS, você enxerga essa janela dele e tem esse quadro preto aqui, ó, esse retângulo preto. Esse retângulo preto seria o quê? O vídeo, né? O que seria do vídeo. Tá tudo preto porque não adicionamos nada. Olha só aqui embaixo, a nossa cena tá vazia. Então, o que são essas cenas? Aqui você vai conseguir montar quantas cenas você quiser, ou seja, quantos quadros você quiser. Cada cena é como se fosse um quadro que você vai montar para ser exibido nesse vídeo. Então, nós temos cena 1, você pode adicionar cena 2, cena 3 e por aí vai. E você pode nomear isso, deixar com um nome correto. Por exemplo, eu gosto sempre de deixar a primeira cena, o primeiro quadro, como o quadro chamado Black, que é aquele quadro onde não tem nada, fica tudo preto e ele ajuda a gente a sair, a fazer um fade de saída, ele ajuda a gente a iniciar um vídeo, né? Então, por exemplo, nessa cena 2, eu vou colocar o nome de vinheta de entrada. Então, nessa cena 2, eu vou adicionar a minha vinheta de entrada. Então, eu coloco a minha vinheta aqui e assim por diante. Então, essas cenas são os quadros que a gente monta, tudo bem? Aqui onde temos as fontes, é tudo que é possível adicionar neste quadro. Então, quando você clica no maisinho aqui, a gente começa a ver as opções do que é possível colocar neste quadro. Então nós temos a apresentação de imagens, então é possível você adicionar uma apresentação daquele tipo PowerPoint, né, de slide. Embaixo, captura de entrada de áudio, ou seja, aqui você vai adicionar uma captura de áudio, ou seja, um microfone. Você vai adicionar um microfone nessa parte. Captura de janela, nessa parte você vai dizer que você quer capturar tal janela que está no seu computador. Então, por exemplo, a janela de um jogo. Então, vamos supor que eu esteja com um jogo aberto e eu quero capturar este jogo. Ao invés de eu capturar a tela inteira, o desktop inteiro, eu consigo capturar apenas a janela daquele software, daquele aplicativo, ok? Captura de jogo.
Aí ele já tem a parte mais específica de jogo, porque no jogo você tem algumas informações de chat, algumas coisinhas de configuração, que aí ele capta melhor isso. Então a janela desse jogo vai ser melhor captada nessa ocasião. Captura de saída de áudio. Aí ao invés do microfone é a saída. Então você vai poder adicionar algum arquivo de música para tocar junto, uma trilha, né, um BG. Então nessa parte você adiciona um arquivo de som para essa cena. Captura de tela. Já nessa parte a captura de tela é o desktop inteiro, ou seja, tudo o que acontece na sua tela que você está vendo vai ser capturado pelo OBS, vai aparecer neste quadro. Cena, você vai adicionar uma dessas cenas que você criou aqui do lado. Então, por exemplo, se você tem uma cena base, onde você tem a sua câmera com o chroma key e o fundo, você pode adicionar, ao invés de um por um, criar essa cena de novo, você já adiciona essa cena base para ser mais rápido, para ter mais facilidade nessa criação. Dispositivo de captura de vídeo, ou seja, você vai adicionar um dispositivo de vídeo, uma webcam, uma câmera, ok? Fonte de cor, se você quer criar um quadro de alguma cor. Se eu quisesse não esse quadro preto sem nada, eu poderia criar um quadro branco ou de qualquer outra cor para ficar de fundo, ser a moldura de algo, então você consegue criar nessa fonte de cor. Fonte de mídia, você vai adicionar uma fonte de vídeo, né? Uma mídia, pode ser vídeo em diversos formatos, né? Em diversas extensões de arquivo, você pode adicionar. Então você pode fazer aquela adição da vinheta, como eu coloquei, seria nessa parte, fonte de mídia. Fonte de vídeo do VLC. O VLC é um player de vídeo, um player de mídia, que é também um software aberto. Então, às vezes eles fazem essa parceria para para um software conversar melhor que o outro. Então, você poderia adicionar uma fonte de vídeo do VLC, né, desse aplicativo, desse software aberto de vídeo, para ser inserido no seu quadro. Imagem, você vai adicionar uma imagem, uma figura, uma fotografia, alguma imagem que você queira adicionar no seu vídeo. O navegador é o navegador da internet, então aqui você consegue adicionar um navegador, um site para aparecer nesse vídeo. Então, ao invés de você colocar captura de janela e indicar o navegador, você pode fazer isso direto pelo seu OBS. E o texto, onde você vai colocar algum texto, né? Seja um GC ou alguma coisa, mas você pode também adicionar textos externos. Você pode criar um texto no Photoshop, por exemplo, e depois adicionar como imagem também, né? Mas aqui você cria já o texto direto no seu software OBS, ok? Então, ó, vamos lá. A primeira cena aqui seria o black, ou seja, não tem absolutamente nada na minha tela. Na segunda, vinheta de entrada. Então eu vou adicionar a minha vinheta de entrada nessa cena. Então é só eu ir no mais, ir em fonte de mídia e eu vou escrever aqui, ó, criar nova, porque não tem nada, colocar vinheta. Dou OK e vai aparecer uma segunda tela onde eu tenho que localizar esse arquivo para adicionar. Então é só você achar onde ele está para adicionar ele. Localizado o seu arquivo de vídeo, você pode dizer a velocidade dele, você pode mudar essa velocidade se você quer ele mais lento ou mais rápido. Então, quando está em 100%, é a velocidade normal dele. Tudo bem? E você tem algumas opções, por exemplo, loop, ou seja, quando ele acaba, ele volta de novo. Então isso é bom para você criar aquela tela de espera numa transmissão, por exemplo. Então, quando você vai ver uma transmissão ao vivo, geralmente tem aquele arquivo de vídeo em loop, ou seja, ele fica indo e voltando até começar mesmo uma transmissão. Então você seleciona este loop. Reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa, ou seja, sempre que você abrir a cena que está esse arquivo de vídeo, ele vai reiniciar o vídeo. Então eu gosto de deixar para a vinheta, porque sempre que eu jogar para essa cena da vinheta, começa a tocar esse vídeo. Utilizar descodificação de hardware quando disponível. Aí já é uma configuração mais específica, não vamos mexer. Não mostrar nada quando terminar a reprodução, ou seja, quando acaba a reprodução desse arquivo de vídeo, nada mais é mostrado, ou seja, fica a tela preta. Então, às vezes, para não ficar uma imagem parada, por exemplo, se o vídeo terminou com uma imagem
essa imagem pode ficar aparente ali caso você não clique neste carinha. Se você quer que o vídeo termine e fique tudo preto, você pode deixar ele selecionado. Fechar arquivo quando inativo, ou seja, se ele não estiver mais tocando, estiver paradinho, ele é fechado. Não precisamos selecionar isso. E o intervalo de cores aqui também já é algo mais específico, não vamos mexer. E vou dar OK. Então, olha só, a minha vinhetinha está aparecendo. Então, sempre que eu clicar nesta cena de vinheta de entrada, começa a aparecer a minha vinheta, ok? E aí, ó, acabou a vinheta, ficou tudo preto. Então, por exemplo, se eu fosse iniciar a gravação de uma aula minha, eu poderia fazer dessa maneira. Começaria com Black, iniciaria a gravação, iria para a vinheta de entrada, e depois da minha vinheta de entrada, eu iria para a próxima cena, onde eu posso adicionar o quê? Posso adicionar a minha câmera de vídeo. Então, eu posso vir e adicionar aqui, ó, captura, ó, dispositivo de captura de vídeo. Então, eu posso selecionar a minha webcam, por exemplo. Então, já vai aparecer a minha webcam para ser jogada nessa cena, nesse quadro. Então, você tem algumas opções para selecionar qualquer, por exemplo, vou colocar Remote Face Camera, onde eu tenho onde sou eu em 3D, olha só que legal. Então poderia adicionar este meu avatar 3D para conversar com vocês. E aí você tem outras configurações, como o tipo de resolução FPS, que é frames por segundo. Então você consegue dizer se é o padrão desse dispositivo ou personalizar isso. O ideal é sempre você deixar como padrão. Espaço de cor, faixa de cores, aí você pode dar uma explorada, mas é para mudar alguma configuração dessa imagem, para você dizer que é mais vermelho, menos vermelho, mais azul e por aí vai. E aí, modo de saída de áudio, você pode dizer, se essa câmera tiver um microfone embutido, por exemplo, você pode dizer que não, que você não quer que seja capturado o áudio junto, pode ser apenas o vídeo, ok? E aí você dá ok. E aí, como esse quadro aqui é menor que o tamanho do vídeo aqui inteiro, por exemplo, é Full HD, né? 1920 por 1080, mas essa imagem da webcam não é 1080, então ou você coloca o seu quadro da câmera e estica até o final, mas você pode perder qualidade com isso, ou você, por exemplo, você pode clicar com o botão direito sobre a imagem ou aqui embaixo e você tem algumas opções, ó. Por exemplo, transformar, editar transformação, copiar transformação, ó, você pode girar, né? Você pode fazer o sentido inverso desse vídeo, girar 180 graus, 90 graus, sentido horário anti-horário. Você pode inverter ele na horizontal, por exemplo. Eu vou mexer a minha cabeça para o meu lado direito, certo? Se você está vendo o boneco mexer a cabeça para o lado direito, ele está correto. Mas vamos supor que eu quisesse apontar alguma coisa no vídeo, então isso estaria ao contrário, então eu inverteria isso horizontalmente. Então agora o meu lado direito vira lado esquerdo do boneco e assim por diante. E aí aqui em transformar você também tem ajustar a tela ou estender a tela. Então você pode clicar nesse carinha para isso ficar do tamanho da tela de vídeo e assim por diante. Então veja que traz muitas opções. Você pode nessa cena colocar mais coisa. Por exemplo, eu poderia adicionar um GC aqui do meu nome. Então posso localizar esse GC em vídeo ou fazer o texto. Por exemplo, vou adicionar uma fonte de mídia porque eu criei um GC em vídeo para mim. Olha só. Aí aqui, tá fora de posição, tá vendo? Por que tá fora de posição? Porque ele foi criado numa resolução maior. Eu criei ele em 4K e aqui eu estou em 1920. Então eu posso fazer aquele transformar e ajustar a tela. Pronto. E aí eu posso dizer que ele é mais para baixo, mais para o lado, então posso deixar ele aqui, por exemplo, ou posso acabar diminuindo um pouquinho mais para ficar melhor aqui sem aparecer no meu queixo.
certo? Então, sempre que você selecionar ele vai iniciar. Então, por exemplo, aqui nesse olhinho, ele desaparece ou aparece. Então, eu coloquei ele para aparecer e aí ele vai abrir esse GC que eu criei em vídeo. Por que que parecendo transparente? Daqui a pouquinho, ou seja, mais para frente, eu vou dizer como você cria esses GCs em vídeo para deixar pronto para ser adicionado. Ele aparece transparente porque a gente cria ele num formato de alfa, né? Cor mais alfa. Mas isso fica para depois. Então, olha só, nós temos no nosso vídeo a primeira cena em black, ou seja, nada, e aí a gente adiciona o que? Nossa vinheta de entrada. E depois da vinheta de entrada, nós vamos para a câmera. Olha só, olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, assim funciona basicamente, bem por cima, o sistema OBS. Nós criamos cenas, ou seja, quadros, onde você monta o que você quiser, de vídeo, de imagem, de GC, de texto, de cor, e aí você cria suas transmissões de gamers, por exemplo, com no fundo o jogo aparecendo, a sua câmera você coloca ela do ladinho, como muitos fazem, então aqui atrás está o jogo e você está ali do ladinho, ali embaixo, sendo filmado. Você pode adicionar a tela de chat aqui para você ver, para as pessoas poderem acompanhar no vídeo esse chat e assim por diante, ok? Então vamos com calma, aos pouquinhos a gente vai aprendendo sobre este software, ok? E aqui do ladinho você pode ver, ó, mixer de áudio, que são os áudios que estão sendo recebidos para esse sistema. Então você vê aqui o meu microfone, que eu posso diminuir e aumentar o som dele. Então essa alavanca aqui é o mixer da mesa de som, onde você consegue fazer isso. Se eu tivesse a música, uma trilha aqui, eu estaria com com esse arquivo aqui também, para fazer essa modulação desse som e assim por diante, ok? Então aqui esse mixer de áudio é a nossa mesa de som, onde a gente controla o volume desses arquivos de áudio, dessa captura de áudio e saída de áudio, ok? Calma, 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 é muita coisa, você precisa ir devagar, entender passo a passo, entender cada coisinha para a gente poder criar algo legal depois. Então vamos com calma, continuamos a mexer nesse software, a explorar o OBS na próxima aula. Continua se cuidando, um grande abraço, tchau!